salvo para o Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem, esse texto bíblico, esses dois textos bíblicos que foram lidos, Atos dos Apóstolos, 2 do versículo 1 ao 4, ele registra a chegada do Espírito Santo de Deus aqui na terra, quando os apóstolos estavam reunidos, quando fazia 10 dias que Jesus tinha subido, tinha voltado para o céu e tinha enviado, rogado ao Pai. Os apóstolos estavam rogando a Jesus que enviasse o Espírito Santo para a terra, onde eles estavam já orando, quase 120 discípulos, juntamente com os apóstolos, que eram 12, e que eram na ocasião 11 os apóstolos, mas estavam reunidos ali quase 120 discípulos ao todo, e eles estavam rogando a Deus para enviar o Espírito Santo. E lá no céu, Jesus estava rogando ao Pai Celestial, para enviar o Espírito Santo para a terra. Então, estava orando, a igreja estava orando, representada pelos 120, quase 120 discípulos na terra, ali. E Jesus estava lá no céu, junto ao Pai. Então, de repente, eles ouviram aquele som do Espírito Santo quando chegava, aquele vento impetuoso, e viram como que línguas de fogo que chegavam, e ali eles foram cheios do Espírito Santo, e a igreja, ela começa a partir dali, em Jerusalém, ela começa a pregar o Evangelho. Para quê? Isso no outro texto bíblico que está em Atos 1:8, para que fosse pregado o Evangelho, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Então essa foi a missão da igreja. Quando o Espírito Santo de Deus chega, então ele vai conduzir a igreja ali, a partir do Pentecoste, no dia de Pentecoste, e ali juntamente com aqueles cerca de 120 discípulos, e depois ao todo cerca de ali uns 500 pessoas que tiveram com Jesus durante o ministério do Senhor Jesus, que esses discípulos do Senhor Jesus saíram agora movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, após o Pentecoste, e saíram ali, começaram em Jerusalém, mas havendo ali um grande acomodismo, já estava acomodado, estava bom demais em Jerusalém, mas eles foram acossados ali por uma grande perseguição, e foram espalhados agora, e começaram então a cumprir essa ordem de Atos 1:8, começaram então a ir para outras regiões, que foram saindo de Jerusalém para a Judeia, de Judeia para a Samaria, e de Samaria chegaram também aos confins, e por fim Deus vai enviar também o apóstolo Paulo na missão transcultural, que vai então acabar de concluir e já desenhar a igreja do século I, e aquela igreja vai chegar aos confins da terra e evangelizar o seu mundo de então. Então essa é a missão da igreja, a igreja interdenominacional, que ela não está preocupada com o ministério, porque a igreja do Senhor Jesus, só existe uma igreja. Mateus 16:18, Mateus também está fundamentada em Jesus, que é a pedra de Mateus 16:16, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja está fundamentada em Cristo, e Jesus é a pedra fundamental, é o alicerce, é o fundamento,
E a igreja, portanto, ela é formada por ministério. E a igreja não pertence ao homem. O homem não vai delimitar território, dizendo que seu ministério é dele, só pode ir nesse território aqui ou acolá. Mas a igreja, então, quando houver essa visão de uma igreja, inclusive nós tivemos mostrando para os irmãos aqui ao lado ao passar, esse movimento que nós tivemos mostrando, está anotado aqui na Bíblia, chamando de um movimento de conscientização, de um avivamento espiritual e de uma conscientização de um ministério, de um movimento espiritual e de uma conscientização missionária brasileiro, interdenominacional. Nós teremos então o nosso país sendo então um grande celeiro de missionário